Série C do Campeonato Brasileiro, resultados interessantes que favoreceram o Clube do Remo. Vamos conferir aqui na Supertela. Sampaio Corrêa 1, Cuiabá 1, Fortaleza 3, Asa 0, Botafogo da Paraíba 1, Salgueiro 0, CSA 2, Motoclube 1. Na classificação, CSA é o primeiro colocado com 9 pontos, em segundo Fortaleza com 9, em terceiro Botafogo da Paraíba com 7, em quarto Sampaio Corrêa com 7, o G4. Na sequência, o Confiança é o quinto com 6 pontos, o Remo permanece na sexta posição com 4 pontos, em sétimo o Motoclube tem 3, mesma pontuação do Salgueiro, que é o oitavo, e na zona vermelha também com 3 pontos, o nono é o Asa e o 10º é o Cuiabá. Remo joga nesta segunda-feira contra o Confiança no estádio Lorival Batista, lá em Aracaju. E lembrando que no sábado, às 19h30, no Mangueirão, o Remo vai enfrentar a equipe do CSA, que vai liderando a competição. O último trabalho do Remo em Belém, a RBA acompanhou em cima do lance. Vamos conferir. Como o último treino em Belém, o segundo coletivo seguido. Coletivo onde o técnico manteve o mesmo setor defensivo nos 2 treinos. Vinícius, Léo Rosa, Henrique, Igor João e Gerson. No meio-campo, uma mudança. João Paulo teve a companhia de Tsunami no lugar de Labarte. Logo, João Paulo analisou a diferença nas características. Tsunami mais um volante também de contenção, de marcação. E o Labarte é mais um terceiro homem do meio do campo, né, que tem uma boa visão de jogo, um bom passe. Não é a qualidade dele, é a marcação. E com o Tsunami, ao meu lado, fica uma equipe mais coesa defensivamente, né? Fica mais compacta e bem mais postada defensivamente. O meio-campo ainda teve Eduardo Ramos e Micael. O ataque, Nino Guerreiro e Edgar. Por sinal, o ataque deixou sua marca. Primeiro com Nino Guerreiro, escorando o cruzamento. E segundo com Edgar, mandando o foguete. Agora resta saber do técnico se a equipe está definida. A gente vai usar essa formação, deu um equilíbrio maior com Tsunami e João, dá um pouco mais de liberdade para o Eduardo, que não está 100%. Então vai ter um meio campo mais forte na marcação, com um pouco mais de liberdade para o Eduardo jogar. Então Vinícius, Léo Rosa, Henrique, Igor, João e Gerson, João Paulo, Tsunami, Micael, Eduardo Ramos, Edgar e Nino. E o adversário, Josué Teixeira, vem buscando suas informações. É uma equipe que não mexeu nas 3 rodadas, manteve a mesma escalação. Vimos os jogos, já assistimos toda a formação. Então, é uma equipe bem preparada, joga com um atacante de referência, que está no momento bom, fazendo gol. Tem jogadores de velocidade pelo lado do campo, tem um organizador. Então, é uma equipe bem postada, que foi campeã estadual, manteve a base do estadual. Então, já está com um entrosamento bem adiantado. O Remo enfrenta o Confiança vindo de uma semana difícil. Primeiro, foi explicar o empate em casa contra o Cuiabá. Depois, os protestos pelo Baenão. Os resultados desse ano, esportivamente, são bem melhores do que o ano passado. Isso é fato. Ano passado, o Remo tinha 3 jogadores locais. Esse ano, tem 19. Ano passado, foram contratados vários jogadores. E te digo, o salário de cada um deles era mais alto do que a rescisão dos jogadores que nós estamos fazendo hoje. O salário dos jogadores está em dia. Ano passado foram 5, 6 meses sem receber salário. Nós jogamos um jogo muito mal. Fato, muito mal. E eu nunca escondo que o meu time joga mal. Nós conseguimos um ponto. Quem é do bem vai entender isso. Quem é do mal e quer ver o mal do Clube do Remo não vai enxergar dessa maneira. Como disse o Giba em 2009 ou 2010, que o Remo fica aqui 10 empurrando para frente e 20 para trás, existe hoje uma preocupação do Clube do Remo não melhorar. Porque se o Clube do Remo melhora e consegue um acesso, politicamente, muita gente que é do contra, que trabalha contra, vai ficar esquecida. Talvez seja a minha última entrevista com vocês sobre isso, que eu não vou falar mais sobre isso. Esquece. Não vou me pronunciar sobre essas questões. Por isso que eu estou falando hoje, porque a semana realmente foi uma semana difícil. Doa a quem doer. Machuque as pessoas que têm que ser machucadas. Mas eu não vou mudar um pedaço
a minha linha de trabalho. E eu falei para vocês que a gente ia sofrer nessas 3, 4 rodadas para a gente poder crescer pela frente. Depois de... Na verdade, foi mais do que um desabafo, né? É. Foi uma crítica contundente, né? A ação política. Agora eu vou me ater mais à parte do futebol. Ele falou, e é verdade, comparativamente, em termos de pontuação, no próprio Parazão, o Remo foi muito pior ano passado. Embora a questão do Parazão é a seguinte, ou ganha ou não ganha, e continua sem ganhar. Mas é verdade que houve a questão do prestígio maior, da valorização dos jogadores regionais, é verdade, 19 jogadores. Agora, não adianta nada valorizar e não jogar. E outra coisa, o exemplo do Confiança, que o Josué cita muito bem, que manteve a base do campeonato regional, o Remo não seguiu. Ele não seguiu. O Remo tinha uma base, podia não ser maravilhosa, mas era uma base. E de certa forma, para o jogo de amanhã, já retorna volta. Um pouquinho. O porque problema... vem o Léo Rosa, Guerreiro, o Igor João, o Tsunami, o próprio Eduardo Ramos. Mas nesse período todo, quando ele fez o desmanche total, né, da equipe, do campeonato... Porque ele tinha uma teoria e estava usando na prática. Essas imagens são do treino de hoje à tarde do Remo. Mas quando ele fez as mudanças, teve gente que comentava, não, mas era só agora ele rearrumar e botar todo mundo de novo. Eu digo, não é bem assim. Futebol não funciona assim. Não funciona. Tirou as peças, tudo bem, depois você volta novamente. Não, desarruma tudo. É um outro sistema, é um outro entendimento entre os jogadores. Até porque não tinha... certamente, conjunto, né? a gente vai ter esse problema no jogo, vai ver esse problema no jogo contra o Confiança. O Remo, na verdade, precisa estrear na Série C. Porque o Remo ganhou do Fortaleza... Sem merecer. Ninguém merecia, na verdade, mas se alguém merecesse, era o Fortaleza, jogou um pouco melhor. Mas contra o Asa foi muito mal, contra o Cuiabá aqui péssimo. Então precisa estrear. Precisa. Né? Essa movimentação, as vaias, a questão do xingamento, pipocas, galinhas, é aquela coisa do torcedor que a gente sempre fica com um pouco de pé atrás, porque estamos acostumados a ver. Que essas manifestações não são tão espontâneas assim. Embora o momento até tenha justificado. O problema todo é que a crítica ela não tem que se dirigir a jogador e a técnico, como a torcida ficou xingando de maneira deplorável o Josué. Ela tem que se dirigir à instância maior, que é quem banca isso, quem se responsabiliza por isso. Quem concordou com a contratação desse jogador. É o poder, né? É a administração do clube. Sim. Guerreirão, mandar um abraço para o nosso querido Marco André, lá no Rio de Janeiro. Hoje conseguiu. Está acompanhando o Bola na Torre. Acompanhando o Bola na Torre, torcedor do Paysandu Ferreira. Com o Paulinho ao lado. Né? O Paulinho, eles ficam discutindo. Ele hoje mandou uma mensagem que eles estão discutindo o melhor esquema tático, né? Para a volta do Bergson. E esse esquema tático do Remo, com o Tsunami na cabeça de área, para dar mais liberdade ao Eduardo Ramos, como destacou o Josué? Olha, é louvável. O Tsunami é muito superior ao Labarte. Aliás, superior também ao João Paulo. E muito superior ao Mikael, que é o homem que continua na equipe. Que é o homem de confiança. De confiança. Agora, é bom lembrar, o Remo recontratou o Ilailson. Exatamente. Se apresenta terça-feira, né? Vencendo, inclusive, problemas internas pela maneira como o Pimentinha parece que também chega terça-feira. Hoje, falando com o diretor Marco Antônio Pina, ele não tem ainda segurança, porque esse problema do Pimentinha do presidente, muda, né, conforme o vento, né? Ele já esteve praticamente no Remo. Na verdade, não sabe se é pimenta de cheiro ou pimenta malagueira. Aí, se ela arde ou se não arde. Esse é o grande se está no azeite, se está no tucupi. Mas olha, são dois nomes que, se jogarem o que a gente sabe que jogam, ou já jogaram, vão ser úteis ao Remo. Certamente o Ilailson com uma perna joga mais do que o que está lá. Eu queria fazer a seguinte colocação para vocês. O futebol paraense, neste final de semana, está com 100% de aproveitamento. Só falta o Remo amanhã. Só falta o Remo amanhã. Né? Então, e uma vitória do Remo amanhã contra o Confiança, além de restabelecer a confiança à equipe, recoloca o Remo entre as 4 melhores do seu grupo. E tendo na próxima rodada, na 5ª rodada, dos líderes, a possibilidade de jogar em casa contra o CSA.
E aí, que aí ele pode estar brigando para ultrapassar o CSA. CSA. Como menos são as coisas. Pelo menos nos quesitos de desempate. Né? Não, na verdade, se ganhar, amanhã vai a 7. A 7. O CSA tem 9. Se ganhar do CSA, vai a 10. Ele ultrapassa. Né? Ele ultrapassa. Então, é claro que nós estamos aqui nas suposições, né? Projetando. Mas a série C, ela tem mostrado aí uma oscilação entre resultados. Quase todos os times têm oscilado muito. E não acho que seja absurda a ideia do Remo jogar bem, desencabular finalmente. Tem a volta do Eduardo Ramos, que mesmo que não esteja 100% fisicamente... Faz a diferença técnica. Né? Bote a diferença em relação a Danilinho, a Rony, né? Muito superior, claro que é. Então o Remo tem sim possibilidade de dar essa arrancada. E tem mais, né, Guerreiro? Se afastar de uma posição incômoda, porque o Remo está na 6ª colocação, mas a 1 ponto do Lanterna. É verdade. Do Lanterna. Porque os 2 lá de baixo estão com 3. Então a chance, a hora é agora. Bom, eu queria, só já que eu falei,